Bom dia, mais uma vez estamos reunidos aqui para realizar a nossa reunião semanal, né, de domingo às 11 da manhã. Eu estou em Marília, São Paulo, no dia 13 de fevereiro de 2022, domingo de manhã. Vamos continuar com nossos estudos de domingo, né? Embora eu esteja fazendo apenas uma gravação aqui, eu estou só aqui, mas com certeza neste horário marcado todos os domingos, existem irmãos, né, do plano espiritual que pode estar presente para participar, né, ou para conseguir algum tipo de conhecimento, alguma ajuda, como também aqueles que estão para nos auxiliar e nos inspirar, né, mandando intuições para que a gente possa abrir a boca e falar resumidamente do que é necessário, do que é importante. Deixo claro que esta reunião não é de conhecimentos meus pessoais, né? Porque eu sou como todo mundo que precisa muito aprender, principalmente por a gente estar aqui nesse planeta Terra, né? Nessa encarnação que a gente está se utilizando deste momento para a nossa evolução espiritual, tá? E as reuniões são baseadas nos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, em que a gente vê, né, lê um pequeno trecho e a gente tenta discutir da melhor maneira possível, tá? Eu vou iniciar com uma prece rápida e espontânea. Deus, Jesus, Espíritos amigos, estamos mais uma vez aqui em seu nome, né, para a gente tentar melhorar a nossa vida e compreender por que as coisas acontecem, de bom, de ruim, de difícil e de fácil, de coisas que talvez a gente não entenda, outras que a gente já tem um certo entendimento, conforme a nossa vida que a gente já vem vivendo aqui encarnado, e também o conhecimento do nosso espírito, que nós somos eternos, né? Viemos de outros lugares, talvez de outros planetas, e vamos seguir a nossa jornada. Então, estamos aqui com a nossa experiência momentânea e tentando melhorar para que a gente possa evoluir, né, pelos dias que vem pela frente aí, que a gente não sabe o que está reservado para a gente, né? Então, todos que estiverem presentes sejam bem abençoados por Deus, sejam bem-vindos, e os que depois verem a gravação, mesma coisa também, que aproveitem o máximo, né, da leitura deste livro, né, que foi escrito lá em meados do século XIX. Tá? E falando em meados do século XIX, esse texto de hoje foi ditado para um médium escrever esse texto que está inserido no Evangelho. Quem ditou foi Santo Agostinho, em Paris, lá em 1863. Tá? Esse é o texto de hoje. O capítulo que eu escolhi aqui, pela intuição, é o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. E o item escolhido é o item 19 desse capítulo, que é um texto todo ditado por Santo Agostinho, um espírito maravilhoso, de muita sabedoria, muito conhecimento e de muito mérito. Estava ajudando aqui nesse momento em que estava se formando a doutrina espírita, organizada por Allan Kardec. Tá? Então vamos iniciar a leitura e vamos tentar fazer durante a leitura a reflexão, tentar ser mais breve possível para não ficar longo o vídeo, tá bom? Qual que é o título desse texto escrito por Santo Agostinho, ditado por Santo Agostinho? O mal e o remédio. Bom, antes de ler, vou fazer uma rápida reflexão aqui sobre esse texto, que eu dei uma lida rápida. Fala de coisas sérias, coisas difíceis de muita quem não tem a compreensão de entender, né? A pessoa não aceita. Por exemplo, se você falar em sofrimento, se você falar em pagar dívidas, né? A gente viver provas para a gente se evoluir, é muito difícil, principalmente para as pessoas que não têm tanto acesso a esses tipos de textos, né?
esses conhecimentos, assim como também os jovens, né? Jovens que estão na flor da idade, que estão saudáveis, felizes, uma vida boa, né, materialmente falando, né, e que não tem muitas dificuldades. Uma pessoa como essa, assim, principalmente, né, mesmo que seja uma pessoa madura, que tem uma vida excelente e tal, pode não querer nem saber disso aqui. Falar, não, eu não quero falar de dores, de dívidas, de pagar alguma coisa do passado, de sofrimento tal, e que isso é uma coisa boa para o nosso crescimento espiritual, entendeu? E aí fica difícil mesmo, né? Porque se a pessoa não tem compreensão do sentido das coisas que ele tem que viver, é difícil mesmo, né? Então eu vou ler o texto e vou fazer reflexão sobre isso, e ele fala sobre isso, né? Sobre essas dificuldades. Porque, pensa bem, vamos fazer um exemplo rápido aqui. Por exemplo, se você faz falando aqui na vida material, você faz uma dívida, você compra alguma coisa, dívida. Você não fez a dívida? Você não vai ter que pagar ela? Tá. Aí você não quer pagar. Aí você vai jogando para frente, ela vai aumentando. Aí você faz mais dívidas, vai aumentando. Alguma hora você vai ter que pagar essa dívida. E quanto mais demora, e quanto mais você vai assumindo outras dívidas, outros erros, né? Ou seja, comprando e não pagando, as coisas vão complicando. Então, é uma maneira até simbólica, bem simples, de explicar a vida seguida de outras vidas. Então, se você adquiriu lá atrás uma dívida por conta de algum erro que você cometeu, você vai ter que resolver. Por exemplo, na vida material, você pode até fugir. Aí um dia vamos supor, você morre e a dívida fica aí. Essa dívida fica aí, mas a vida, a dívida quando você adquire, causando mal a alguém, ao planeta, a alguma coisa, você vai, às vezes até o mal para si mesmo, vai chegar um momento que você vai ter que acertar essas contas. Então, o quanto antes a gente resolver isso, mais breve vai ser o sofrimento, entendeu? E aí você vai eliminando, você vai pagando, você vai ressarcindo o que você deve fazer perante a lei de Deus. Então, não adianta fugir das nossas dívidas, dos nossos erros. Vamos resolver o quanto antes. E muita gente sofre bastante com vários tipos de sofrimento, e doenças e muitas coisas, é porque realmente há necessidade disso, por dois motivos: para a gente ressarcir os erros do passado e para a gente evoluir. É difícil discutir sobre isso, sobre sofrimento? É muito difícil para quem não tem compreensão. Mas para quem tem compreensão, levanta a mão para o céu e agradece por estar tendo a oportunidade de ressarcir aquela dívida, de resolver aquele problema, de encerrar uma fase aí que foi, vai saber de quanto tempo que você vem jogando para frente, né? Então, a lição fala mais ou menos sobre isso, né? Que a gente não tem como ficar adiando. Não adianta, é pior, vai ficando cada vez pior. Então, já que tem que fazer alguma coisa, vamos fazer logo. E se vamos ter que sofrer, é consequência dos nossos próprios atos. Inclusive, quando a gente vem para cá, para essa vida material, a gente escolhe determinadas dificuldades, determinadas doenças, sofrimentos, porque a gente sabe que é necessário. Então você fala assim quando você vem para cá: eu aceito essa provação porque é uma coisa minha, eu tenho que acertar. Eu quero progredir no mundo espiritual. Eu quero estar num lugar melhor no futuro. E para você estar no melhor lugar no futuro, é preciso passar por tudo isso, tá? Então tudo que a gente passa não é sem sentido, não é sem razão. Às vezes a gente fala, tô passando determinadas coisas, eu não fiz nada. Fez sim, alguma coisa você fez sim, e você tá ali ressarcindo, e é você mesmo que escolheu antes de vir para cá passar por aquela situação. Inclusive, até se você for escolher prazeres da vida, beleza, poder e muito dinheiro, você está pensando que você escolheu lá para vir para cá para ficar usufruindo dos bens materiais só? Não, você pode até, você tem um dinheiro, você vai usufruir dos benefícios que o dinheiro, o poder e a beleza física proporciona. Só que a aprovação é mais difícil, porque você vai encontrar no caminho muita perdição, muitas, como se diz assim, provações, né? Vai ser é uma encarnação com todas essas maravilhas materiais, é uma encarnação difícil,
porque você vai ser corrompido o tempo todo, tentar sendo corrompido, a inveja vai estar por perto, a ganância. Então, muitas coisas em volta da riqueza, da beleza e do poder tá ali para te corromper. Então, essa provação é a mais difícil que tem. E você, se você escolheu, é porque você vai usar da melhor maneira possível o poder, a beleza, o dinheiro pro bem. Só que a grande maioria se esquece disso e vai curtir a vida e muitas vezes erradamente, usar o dinheiro erradamente, a beleza, o poder e outras coisas, a inteligência, usar a inteligência às vezes para o mal, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz, porque se você escolheu vir para cá ter uma vida de muita riqueza, é porque você quer passar por aquela grande prova, que se você passar por aquela grande prova, muita coisa você vai ter recuperado, você vai ter resolvido dos seus erros do passado. Então, muito cuidado. Então, e tem as provas de doenças, dificuldades, deficiências físicas, deficiências mentais, de você praticar algumas coisas assim que você escolheu mesmo. Então, vamos ter o máximo de atenção de tudo que nos aparece. Vamos ver o que está passando nas nossas mãos. O sofrimento, a riqueza, os prazeres, tudo você tem que usufruir da melhor maneira possível, mas não se deixar corromper. É esse o grande sentido dessa lição, tá bom? Eu praticamente estou fazendo a reflexão antes da leitura. Vamos para a leitura então? O mal e o remédio. Então, dizendo novamente, quem ditou foi Santo Agostinho em 1863, lá em Paris, França, no tempo em que estava sendo codificado a doutrina espírita por Allan Kardec. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias. Não é isso mesmo? Está perguntando. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ou seja, as maravilhas que você tem na vida, as alegrias, tudo, essas delícias, é um lugar de alegria, que eu acabei de falar, os bens materiais. Aí você se esquece do que os profetas disseram no passado sobre os cuidados que a gente tem que ter na nossa vida, nessa vida que a gente está vivendo agora. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos, ou seja, se você tem o poder, os prazeres, as riquezas e esquece do principal, que é observar as atitudes, as palavras, tudo o que você faz nessa vida? Outra pergunta. Ele não apregoou, os profetas, eles não apregoaram que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem naquele vale de dores? Ou seja, estamos vivendo a vida de alegria, esquecemos que tem também que passar por essas situações difíceis, pelas dores, o vale de lágrimas, porque a gente há de convir que o planeta Terra, o material de hoje, e assim no passado também, de muitos sofrimentos e um vale de dores. Quantos sofrimentos há sobre a Terra, não é mesmo? Vós que viestes aí viver, aqui onde estamos, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas. Ou seja, mesmo que você tenha uma vida humilde ou uma vida de opulência, de riquezas, de qualquer forma você vai passar por muitas lágrimas cruciantes, por muitas penas amargas. E mais, as vossas dores sejam agudas e profundas, quando estiver passando por situações assim, de dores agudas e profundas, olhai o céu e bendizei o Senhor, por ter querido vos experimentar. Entendeu? Passou pela prova difícil, pela dificuldade, levante as mãos para o céu e agradeça a Deus por essa experiência que você está tendo agora. Os homens não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria. Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo
com todas as glórias, e lhe tiver restituído seu brilho e sua brancura, imitai aquele que lhes foi dado como exemplo, o próprio Cristo, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse Deus. Aqui, na verdade, não é de Jesus que está falando, é de João Batista. Então, deixa eu voltar aqui. Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias, ele estiver restituído seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e me reduzistes à miséria profunda, mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Essa é a atitude digna de quem está passando por dificuldades, agradecer a Deus, que nos deu a opulência e nos deu as dores também. E somos os servos de Deus para cumprir a missão que nós mesmos fomos destinados e escolhemos. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Mas, se devesseis chorar e sofrer sobre toda uma vida, que seria isso, ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? Ou seja, quando escolhemos a prova, estávamos preparados, estávamos conscientes de que seria possível enfrentá-las. E aceitamos, e escolhemos, e até exigimos e pedimos a Deus para passar por elas. Então, se viemos nessa vida encarnada, lá no plano espiritual, já decididos a enfrentá-la com coragem, por que reclamar agora? Por que dizer que não são fortes e que não está suportando? Se julgaram ser fortes para enfrentá-la. Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal, moral e físico, é porque sabíeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. E que, se dela saístes triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo em sua morte. Ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu. Uma coisa rara nos dias de hoje, a gente parar e com muita fé levantar os olhos para o céu, porque quando a gente faz esse gesto, a gente vê a nossa insignificante condição de um habitante entre bilhões aqui na Terra perante o universo de Deus. Então, só o fato de a gente olhar para o céu e abrir os braços, ampliar os horizontes com a nossa visão,
já estaremos reconhecendo a grandeza de Deus, do universo, de tudo que há nele, e a nossa ínfima insignificância como ser humano e ainda cheia de erros e de coisas para resolver. Então, quanto mais difíceis, mais a fé tem que ser forte e mais acreditar no universo e em Deus. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. Ou seja, com a fé em Deus e nas suas leis, que elas são justas e não injustas, e que estáis passando por uma prova muito difícil, ao deitar no seu leito para dormir, você faz esse pensamento positivo e você terá, com certeza, um anjo do Senhor ali afagando o seu espírito e dando conforto para você continuar sendo forte e continuar os dias que virão com as dificuldades. E aí as coisas se tornarão menores do que parecem tão grandes, não é isso? E repetindo, se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela, a fé, mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Por que poucos dias? Porque a quantidade de dias que a gente vive nesse momento que estamos vivendo nessa vida encarnada agora, plano material, é muito pequeno perante toda a eternidade. Então, a fé é o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Temos que ter paciência e esperar, e viver da melhor maneira possível, ir assimilando as dores e tentando superá-las aos poucos, com muita fé. Não nos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso para empregar para curar tal úlcera, ou tal chaga, tal tentação, ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida um segundo de sua eficácia é logo punido. O sofrimento aumenta em proporção e em grandiosidade, porque experimenta no mesmo instante os pungentes angústias da aflição. Então você está passando por dificuldades, por preocupações, por doenças, algum tipo de sofrimento elevado, porque a prova é difícil mesmo, não tem como a gente fugir dela. Neste momento, você está com a fé e aceitação e resignação e assimilando essas dores para você sofrer até menos, inclusive, né? Então, você vai passando por essas dificuldades e com a fé à frente, você reconhecendo a necessidade de toda aquela prova, de todo aquele aprendizado. E aí bastou um instante e dar uma recaída, você perder a fé, naquele instante você vai sentir os golpes do sofrimento muito maior, porque você vai abrir o campo para instantes de angústia, da aflição. Aí o sofrimento se torna imenso, quando se põe a fé de lado e vem a incredulidade, e você vai aumentar muito as aflições. E quando você está aflito, angustiado, as dores aumentam muito. E aquele processo de cura que você vai seguindo com a fé e com o otimismo e com a justiça de Deus, ela diminui essa força e você vai tendo mais sofrimentos. A aflição, ela aumenta muito a sensação do sofrimento. Ela multiplica, ela aumenta em intensidade.
Então, por isso que não podemos nos entregar às aflições, às angústias e por a fé, que é a grande fortaleza, o escudo, para continuarmos enfrentando aquelas coisas que a gente estamos passando que não é possível ser retiradas totalmente. A gente tem que vivenciá-las. O Senhor marcou com o seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Olha que palavras maravilhosas de Santo Agostinho. Quando você enfrenta com coragem, com fé e com otimismo, você é colocado por Deus nesses instantes num lugar elevado e você vai amenizando o sofrimento e a dor e você vai assimilando todo da maneira como deve ser feita segundo as leis de Deus, como você deve enfrentá-las com coragem, com fé. E aí sua alma ela vai se desprendendo do sofrimento, ela vai se distanciando, as coisas vão diminuindo de intensidade e as coisas que são tão fortes se tornam mais leves. E aí você vai vivenciando, você vai assimilando e você vai tendo aquelas já sensações de futuras elevações do seu espírito. Você já vai experimentando os benefícios daquela prova difícil que veio depois, que vem os benefícios que virão em seguida da gente ir acabando com aquelas dívidas do passado e aquelas provações que a gente está experimentando, vamos sentindo com a fé, diz Santo Agostinho aqui, vamos experimentando vidas novas que virão pela frente, momentos de beleza e de alegria verdadeiro, não só essas felicidades momentâneas e pequenas aqui, e sim de momentos grandiosos, né? Aqui, ó, repetindo, sua alma se desprenderá de tal forma de teu corpo que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos e os hinos de reconhecimento e de glória. Eu vou repetir esse parágrafo. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma do seu corpo que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, olha só, o corpo ainda não está totalmente ainda morto, você já está se separando dele. Você não vai nem sentir o sofrimento da morte. Você já estará se desprendendo, já indo para um lugar melhor, uma dimensão diferente, melhor. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto estes continuará se contorcendo aqui, seguindo para o fim, para a morte física, a sua alma, planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. É esse o grande benefício da fé e de acreditar na justiça de Deus e aceitar todas as tribulações que existem nessa vida material. Está aqui em palavras muito explícitas aqui, falando como é que deve a gente se comportar e quais são os benefícios. E quanto mais você tiver essa fortaleza, mais rápido será
esses benefícios e essas sensações de melhoria e diminuição dos sofrimentos. E para encerrar, felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoados por Deus. Que maravilha de lição! Como eu disse no início, que a gente tem a dificuldade de entender e de aceitar os sofrimentos, aqui nessa lição deixou muito claro. Então, vocês peguem essa gravação e ouçam mais vezes para tentar entender essa leitura, ou peguem no Evangelho essa leitura e leem mais vezes, porque quanto mais vezes a gente vai assimilando e vai aceitando as coisas como elas realmente são. Então, a gente vai aprendendo a lidar com todas as dificuldades da vida. A vida ela é muito boa, é maravilhosa, tem muita coisa boa. E junto das coisas boas também tem o sofrimento, que não é também, aqui diz muito claramente, não é uma coisa ruim. São coisas que a gente precisa viver. Se você dá vamos supor, uma martelada no dedo, você vai ter que passar por alguns momentos ali de dor e aí você vai assimilando, vai aliviando e chega um momento que vai passar. E se você se angustiar, se espernear e não aceitar, a dor vai se prolongando mais, entendeu? Então é uma questão até de mentalizar, de se concentrar no sofrimento, que você teve uma ação e em seguida teve, vamos supor, uma reação, teve uma reação. Então, é bem isso que mostra as lições aqui do Evangelho, que a gente tem que assimilar a dor, o sofrimento, porque é necessário. É preciso que sem o sofrimento, sem as dificuldades, não há progresso espiritual. É muito claro isso em todas as lições que a gente vê do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar, vamos esclarecer, vamos refletir, vamos melhorar as nossas atitudes e vamos receber tudo o que acontece na nossa vida da melhor maneira possível. Vamos melhorar o nosso relacionamento com as pessoas, tanto as pessoas mais próximas como as distantes. Vamos melhorar o relacionamento com as pessoas que são nossas conhecidas e as que não são conhecidas, as que nos querem bem, as que não nos querem tão bem, para que a gente possa vivenciar tudo. Tudo que é posto à nossa frente, ao nosso lado nessa encarnação, tudo tem sentido, tem um propósito, tem um objetivo. Vamos, então, prestar bastante atenção nessa lição, que ela é muito rica nesse sentido. Né? O porquê do sofrimento, o porquê da necessidade de viver as dificuldades e os resultados dos aprendizados da evolução espiritual. Né? E o remédio, que é a fé, é a coragem, é a força, é a vontade, é a liberdade de expressão usada da melhor maneira possível, porque se todos nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer o que quisermos na nossa vida, ou de ruim ou de bom. Basta querermos, basta refletirmos sobre isso e escolher os melhores caminhos. E os caminhos que a gente vai seguir, vamos levando as pessoas que estão ao nosso redor também junto. Vai um influenciando o outro. Por isso que a gente tem que procurar os melhores caminhos, porque a gente vai ser responsável, inclusive, pelos nossos atos e pelos atos das pessoas que estão próximos a nós, que a gente vai encaminhar todos da melhor maneira possível. Vamos então influenciar, dar o exemplo, seguindo os preceitos, os ensinamentos de Jesus e seguir a fé divina. Todos nós sabemos sim das leis divinas, né? O que é certo, o que é errado, o que a gente deve fazer ou não. Vamos aceitar, vamos entender e vamos viver a vida da melhor maneira possível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Pois teu é o reino, é o poder, é a glória para todos sempre. Assim seja. Bom domingo, boa semana. Deus abençoe a todos.
Vamos melhorar a nossa vida e o mundo. E que Deus nos abençoe a todos. Até a próxima.